Olá, eu sou o João. E eu sou o Stanislav. E juntos apresentamos o podcast Coffee Humans. Anybody want coffee? I'm making coffee. Coffee Humans, o podcast que fala da cultura do café. Grande Luís, bem-vindo. Luís! Espetáculo! Como é que Bem-vindo aqui ao nosso estás? podcast. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Grande honra estar aqui com vocês. Obrigado por teres vindo. Obrigado Luís, por teres vindo. temos Então. aqui várias coisas para te perguntar aqui ao longo do nosso podcast Uau. de hoje. O Uau. Stanislav vai começar aqui por te apresentar e depois temos várias perguntas, várias Muito bem. curiosidades Muito sobre bem. ti e sobre café neste episódio. Sim, vamos falar sobre ti, sobre café, Boa, sobre o mundo do café em Portugal. perfeito. E queres começar, João? Não quero que tu comeces aqui a apresentar o nosso Luís. O Luís é o nosso parceiro, né? O nosso colega, amigo, e trabalha connosco na fábrica. Quantos anos? São 2 anos e meio. um pouquinho já, né? 2 Dois anos anos e e meio. 12 anos e meio e é uma pessoa que nós gostamos muito e que percebe muito de café e ama café, e eu achei por bom convidá-lo para dar aqui uma perspectiva do barista em Portugal e do barista no geral, e a pessoa que trabalha com café diariamente, E acho que é uma imagem e uma visão não só importante. na cafeteria, não é? Ou seja, não só na cafeteria, também em casa. Sim. Por isso acho que pode ser aqui uma perspectiva interessante acerca de home Boa. e acerca de tomar café na rua. Ok? Então vamos começar. Luís, diz-nos, o que é para ti um barista? Uau. Essa pergunta pode ser um pouco simples e um pouco complexa ao mesmo tempo. Mas resumindo, eu acho que é praticamente uma tradução, um chefe de cozinha no Espresso Bar, por exemplo. Ele vai apresentar o café para todo mundo e vai desenvolver o processo também. Toda essa cadeia do café especial, desde a fazenda, a torrefação até a cafeteria, o barista ele é o ponta de lança, ele é o último. Ele vai dar todo o suporte, todo o know-how atrás dele, né? A cafeteria em si, a torrefação e o produtor para o cliente em si. Então, literalmente, ele é a pessoa que apresenta os cafés ao cliente. Ok. É um sommelier, não é? Como? É como um sommelier nos vinhos. É muito exato, parecido, não é? Uma exato. pessoa experta em café, basicamente. Exato, não é? exato. Ou seja, Ele vai, preparar a bebida adequada para a pessoa, de acordo com aquilo que ela pede, aquilo que ela gosta de beber café. Né? É praticamente... E além disso, além desse preparo de café, também tem toda uma questão mais emocional, digamos assim. psicólogo. Exato, porque é muito engraçado, já são 8 anos trabalhando com café e a gente cria muitos amigos como cliente, são vários amigos. E eles são muito fiéis, vão regularmente à cafeteria e já trocam muita conversa, muita ideia sobre muitas coisas. Então, praticamente, você, além de entregar um bom café, você ainda entrega um pouco de alegria ao dia da pessoa. Então, a pessoa chega pela manhã no café, está um pouco cansada, fica um pouco conosco, bebe um cappuccino, fica feliz, conversa, fala sobre várias coisas, depois ela sai. E aí vem outro e não para. É uma daquelas rotinas boas do dia, não é? É maravilhoso. Essa é uma parte muito boa. Muito boa. E esses 8 anos, como é que foram? Conta-nos um pouco. Felizes, Como é que isso começou? tensos, é uma boa pergunta. Porque a maior parte do tempo tu estiveste no Brasil, não é? Exato, estou aqui há 2 anos e meio, né? Quase 3 anos, então os outros 5, 6 anos foram no Brasil. Eu gosto de falar isso, eu caí de paraquedas no barismo, precisava urgentemente procurar um trabalho. Um amigo de um amigo meu comentou que tinha uma pessoa abrindo uma cafeteria na minha cidade, no Brasil, em Porto Alegre, e fui lá. E era para ser atendimento de mesa, né? Garçom, coisas assim. Só que aquela cafeteria era muito pequena, estava recém-iniciando, então eu fazia praticamente de tudo. E num desses dias eu estava na cozinha, lavando a louça, nunca vou esquecer desse dia, que estava lavando um copo extremamente longo e fino, e eu, sendo muito rápido para lavar aquela louça, eu quebrei o copo e cortei o dedo. Então, não pude mais estar ali na cozinha, porque eu estava com o dedo sangrando, enfaixado, então tive que pular para o bar.
para a máquina. Ela falou, então vai para a máquina de café. E tava café lotado. Eu peguei um pouco de jeito na máquina, estava um pouco rápido. Claro que aquilo que eu fazia naquele momento não era nada do que eu faço hoje, totalmente diferente. E ela sentiu uma certa gosto, uma certa agilidade por estar ali, e eu acabei ficando. Então fui indo dia após dia, abrindo a máquina, fechando a máquina de expresso, até que ela, Cris Budler, nunca vou esquecer ela foi que abriu as portas para mim para café. Começou a me incentivar muito, dando cursos de café, etc. Daí, cada curso que eu fazia, cada pessoa que eu conhecia no mundo do café, eu fui vendo que era um mundo à parte, era um mundo enorme para ser descoberto. Ou seja, basicamente um azar que deu muito certo. Deu muito certo. Isso acontece muito na vida, não é, João? A vida é incrível. Azares que dão certo. Leva-nos. Mas se eu fosse um cliente e chegasse hoje à loja ou a um amigo teu e que não soubesse o que é café specialty, não é? O que é specialty coffee, o que é que tu dirias? Se pudesses definir, pronto. Pode ser por bullet point, como tu achares melhor. Bom, para que seja fácil de perceber uma pessoa que tem tomado café na rua, ou seja, que não... Bom, acho que as palavras-chave, né, são, hoje em dia, por exemplo, café 100% arábica, de origem única, né, que vem direto do produtor, ou talvez não. E temos um controle muito grande sobre essa qualidade do produto, né? Então não é apenas não é apenas pegar o café e triturá-lo, digamos assim, né? E pronto, fazer um café. Tem toda uma ciência por trás. De taste, de qualidade. Sim, ele tem uma característica muito menos amarga. Na verdade, ele não é amargo. Tem sensoriais assim, frutados, florais, chocolatados, pronto, o leque de opções é enorme. Mas acho que as palavras-chave para quem não conhece café especialidade é isso. É café 100% arábica, de origem única, com uma qualidade muito acima, que vem desde a fazenda, desde o produtor até nós. E até o barista, né, o ponto de lança, né, que ele vai lá e cria a receita do expresso diariamente, 2, 3 vezes por dia, para acertar o expresso certinho. Fantástico. Agora vamos falar aí dessa palavra-chave, esse ponta de lança. Como é que se chega a barista? Imagina, agora alguém está aqui a ouvir o nosso podcast e inspiraste alguém a querer ser barista. Qual é que são os passos que ele deve dar para chegar até aqui? Acho que primeiramente a gente tem que avisar que nós aqui na Fábrica Coffee Roasters damos cursos. Então, caso queiram, mandem e-mail. Momento de publicidade. Exato. Acho que, bom, primeiramente tem que gostar de café. Já conheci uma ou duas pessoas nesses 8 anos que eram baristas, mas não gostavam de café. Achas que é impossível? Eu acho que é impossível. Tu acabaste de responder à nossa próxima pergunta. Eu acho que é impossível. São spoilers. Não é um spoiler, mas estava aqui escrito. Eu não sei. Barista tem que gostar de café? Eu acho que sim, obrigatoriamente tem que sim. Eu nunca vi, por exemplo, um sommelier de vinho não gosta de vinho. Eu acho que isso não bate. Por acaso, isso foi um grande debate que nós tivemos há pouco, antes de gravar aqui este episódio em off, estávamos aqui o grupo. Mas eu já conheci, sobre isso. Também concordamos, acho que é impossível. Como é que um cliente pergunta qual é o café que achas que devo provar, que devo começar? Como é que tu vais dizer se não gostas de café? Essas pessoas que eu conheci, elas mentiram. Mas imagina que se basearam no conhecimento de outras pessoas para poder passar aquilo para a pessoa. Entendeu? Mas não passa da paixão? Não, a paixão não. Então, primeiramente, tem que gostar de café. E como tudo na vida, ela tem que amar aquilo que ela está fazendo, com muito gosto. Também ajuda ela, ajuda um cliente, ajuda todo mundo. Achas que existe algum hype à volta da profissão neste momento? Sempre houve. Sempre houve. E vai haver. Acho que o hype ele diminui e aumenta, mas ele sempre está no hype. Mas acho que é uma moda? Ou achas que veio para ficar a profissão de barista? Achas que veio para ficar? Sim, com certeza. Com certeza. E eu acho que vai aprofundar cada vez mais. Cada vez mais. Qual é a receita? A receita? Para ser a ponta de lança que marque muitos golos. Uau. Ou seja, cara, tem que ser um barista que possa ser muito bom. Bom, o barista, como eu falei no início, ele não só prepara os cafés, como ele também tem Eu acho que um piloto, por exemplo, João diz-me, não sei se tu conheces isto, mas um piloto necessita de 10 mil horas para ser piloto. Ou seja, 10 mil horas para ser piloto. 10 mil horas de voo, por exemplo. Um piloto de avião. Ou seja, por norma dizem se a pessoa é muito boa naquilo que faz, é porque esteve 10 mil, ou seja,
Testou, não é? Testou as capacidades dele durante 10 mil horas fez, ou seja, pintou ou... Faz sentido. Já tiraste 10 mil músico. cafés? Não. Ou seja, não, Acho que sim. tu já fizeste mais de 10 mil horas, de certeza. É em café, Provavelmente em sim. café. 10 mil horas é provavelmente mais ou menos 4 anos, mais ou menos 5 anos. Mas isso, isso é muito... Ou seja, o tempo é importante? Ou é relativo? Sim e não ao mesmo tempo, porque eu já conheci bons baristas que são recentes no café. Ok. Entende? Então eles são muito bons, são rápidos, são muito ágeis. Compensam isso com a paixão. Compensam com a paixão e são muito dedicados e amam muito o que fazem. Só que eles são novos, começaram agora. Tem alguns nuances por serem novos que eles não percebem, que eles não entendem, que é mais uma questão da restauração em si, que infelizmente está incorporado ao barista nesse caso. Mas não acredito que para ser um barista ele precisa ter horas de trabalho na máquina. Acho que aqui o jeito também é uma parte importante, não é? É um fator importante. O jeito. Mas também concordo que não pode, desculpe a palavra, prostituir o nome. Ok. Banalizá-lo. Banalizá-lo, perdão, obrigado pela correção. Sim, okay. Não, acho que não podemos banalizá-lo, entendeu? Porque eu já conheci pessoas também que diziam ser baristas, mas no fundo, quando você tiravam vê expressos. na hora do lodo, cara, com licença, não vai ajudar. E a cena do café? De especialidade aqui em Portugal? Delicados. É uma moda? Não. Gostaria que fosse, mas não é. Okay. Então fala-nos um bocadinho do que é a tua visão para o presente e para o futuro do café de especialidade em Portugal. Assim quando eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei aqui, eu vi que era uma cena que estava recém criando corpo, né? Em outros lugares que eu visitei, inclusive no Brasil, eu acho que é um pouco mais avançado, um pouco mais estruturado. Aqui tem uma cultura muito forte para o expresso, mas é um expresso, digamos assim, não é especial, né? Não é um café de verdade. Mas tem crescido, tem aumentado. Muitas cafeterias abriram. Tem crescido, tem aumentado. Então mesmo isso é um ponto pandemia... positivo. O meu sonho é que, já comentei isso contigo, Stanislav, quando estávamos almoçando numa tasca aqui ao lado, é que todas as tascas, todas as cafeterias, todas as padarias, tudo tivesse não uma La Marzocco, mas uma máquina decente, com uma pessoa responsável por aquilo. Isso já é um passo acima. Tudo bem servir um grão de má qualidade, mas que seja alguém dedicado a isso. Isso é bem sonho mesmo. Ou seja, eu acho que também há aqui um reparo bom, uma nota, que muitas vezes o problema não é do café. Okay? É de quem tira o café, não é? Claro, por isso é que aqui o barista ou a pessoa que... ou seja, a parte da limpeza, ok? Muitas vezes eu vou a cafés aí do lado e a lança de vapor está cheia de leite ressecado, ou seja, não é? Queijo mascarpone. Exato, ou seja, isso faz a diferença, não é? Sim, isso é muito mau. É mau. Mesmo a nível de higiene, ou seja... Mas achas que os próprios restaurantes, por exemplo, podiam aproveitar na formação dos funcionários? Por exemplo, aproveitarem, contactar-vos e meter assim, olha, temos um funcionário aqui que é o nosso rei do café. Eu acho que sim, porque, por exemplo, eu não entendo como isso ainda não aconteceu, porque os portugueses, eles bebem muito café, isso é fato. Eles usam isso como manhã, tarde e noite, como slang para vamos beber um café. Isso significa tudo. Para ter uma noção. pausa. Exato. E não só é uma pausa e é um ritual, porque praticamente a gente almoça e bebe o seu lazer. café. Sim, depois tem a parte do café depois do almoço. Não? E logo quando eu cheguei, eu fiquei muito, muito chocado, porque vocês bebem café, por exemplo, cara, intercalando cerveja às 2 da manhã, por exemplo. Isso não existe no meu mundo, por exemplo. No Brasil isso não acontece em geral. Ou seja, é um povo que bebe muito café. Então, pelo menos ter um cuidado a mais em relação a isso não vai atrapalhar nada do que já existe. É apenas um cuidado a mais, como, por exemplo, a higiene. Eu acho que isso é básico. Por si só já é básico. Já encontrei muitas cafeterias, muitas máquinas de expresso, cara, em situações tristes, deploráveis mesmo. E aquilo sai café a bombar, né? A bombar. E agora, passando aqui para um daqueles momentos que nós temos
que nós temos aqui, que é o Myth Coffee Busters. Basicamente, nós vamos tentar desmontar aqui alguns mitos. Temos aqui um bastante interessante para ti. Estou ansioso para isso. Café no frigorífico. Mito Café no frigorífico? ou não mito? Então, existem estudos, casos para isso, em que ajuda, tá? Mas tem que ter tem certos poréns. Se for a vácuo, né, tudo bem. Acho que quando ele já está... Por exemplo, temos um café torrado, ok? Você nos leva lá, torra um café, torra um batch para nós e nos envia. E o café é do dia 2, por exemplo. Eu descubro que no dia 7 desse café, ele está incrível. Está incrível. Então, aconselharia colocá-lo a vácuo, Congelado. E congelado. Mas é congelado. Congelado. Mas clientes que nos visitam nas cafeterias, às vezes, perguntam, não sei de onde é que as pessoas ouviram isso, e se calhar isso pode ter alguma razão. Por isso é que isto é um mito, não é? Será que eu tenho que colocar... Pergunto sempre. Não. Colocar Então, sempre... Ou seja, a embalagem... Não. Depois de frigorífico. Não. Para aquilo... Não, se ele já tem uma coffee bag adequada, com aquela válvula, pronto, é só usá-la. Ou seja, eu acho que basta talvez colocar numa prateleira em casa, é só o mais escuro possível, ou seja, para não apanhar sol. Exato, eu acho que é mito. Mesmo se for num frasco, ou seja, mesmo se for num frasco, ou seja, para não apanhar luz, certo? Sim. E um lugar seco, basta, certo? Sim. Então isto esse mito tem... É um mito. Tem várias vias para ser respondidas, né? E você pode sim fazer isso, fazemos isso, mas é nesse caso, como eu disse. Situações muito específicas, né? Exato. Identificamos que o auge daquele grão é dia X, então nós congelamos ele, para mantermos sempre no auge dele. Mas, para quem está em casa, eu tenho máquina de expresso em casa, eu não faço isso. Eu tenho ele na coffee bag e eu uso ele o quanto que eu posso. Como é que tens feito café em casa? Pronto. Expressos, cappuccinos, flat whites e... Tens máquina? Exato, eu tenho máquina de expresso. Tens máquina. E tens feito com... Mas antes da máquina fazias V60? O mundo do filtrado em casa é isso. Foi sempre. Eu tive um up muito grande quando eu consegui a máquina de expresso. Então agora eu até diminui um pouco de beber café de filtro, agora eu tenho bebido muito mais expressos e cappuccinos e pronto. Tudo começaste na afinação do café. Mas imagina que tu precisas ter, ou seja, os teus skills ajudam na tua manhã para preparar o teu café. Sim. E pessoas comuns que queiram fazer café em casa, imagina. Ok. Super ok. Como é que eles podem começar a fazer? Uma necessidade. Pronto. Pessoas que eventualmente consomem cápsula, ok? E que querem mais qualidade. Por onde é que têm que começar? Acho que nesse caso... Qual é que seria a tua sugestão? Isto é uma pergunta muito vaga, pouco, não é? Porque pode ser café de filtro, pode ser café expresso. Exato. Eu acho que o primeiro passo é ter café em grão. Ok. Que eu acho que vai aumentar a qualidade muito. Muito. Nesse caso, a pessoa teria que ter um moinho, infelizmente. Ou felizmente. Eu acho que as pessoas também, em Portugal, pensam muito que a moagem é só uma. Ou seja, só existe uma moagem universal, digamos assim. E que ela dá para tudo. Exato. E não é assim, certo? É assim. Não. Cada método de preparo possui uma moagem específica, assim como o expresso. Dentro do expresso, cada grão tem uma moagem específica. Só para explicar aos nossos ouvintes, imagina que de 1 a 10, como é que seria? De 1 a 10? Se é o mais fino... Expresso é 1. Aliás, 2, 3, certo? Café turco, eventualmente. 1 é turco, exato. Muito fino. Lá pelo 6 começa ali uma italiana, né? Aquela moka pot, né? Chamamos de italianinha. Né? Subindo um pouquinho lá... É um life hack, por acaso. Como? Muita gente tem uma moka pot em casa. A moka pot é um life hack, é um ícone, assim, né? Exatamente. É um ícone. Acho que todo mundo tem ela em casa. Muitas pessoas em Portugal, João, confirma, por favor. Tu que tens aí a estatística aí ao lado. Sim, eu estou agora aqui a consultar. Muita gente tem moka pots em casa. Eu acho que é moka pot e French Press. Acho que são aquelas duas... São os ícones maiores. Não é necessário filtro, não é só... Ou seja, é algo que até vem da avó, portanto, quase. Sim, e por exemplo, a moka pot por si só, eu acredito que ela é indestrutível. Exato. Acho que se ela cai no chão, o chão quebra, porque ela não vai estragar nunca. Ela dura gerações. Certo. Então, e aí a moagem é em torno crucial. De 5, 6, por ali, né? Okay. Depende do grão, mas é entre 5 e 6. Depois mais café de filtro e por fim French press, cold brew e
E também sifão, globinho, aqui tem um outro nome. Que Café da avó. É o Globo, sabe? É o Café Globo, da sim, avó. sim, Exato, sim. o Globo, que também já é mais para cima, é lá pelo 9, 8, por aí. Mas agora imagina eu, um cliente normal, venho aqui, comecei agora no mundo do café de especialidade, compro um saco. Faz diferença eu pedir aqui ao Rui para ele moer o café ou moer em casa antes de preparar o café? Se você tiver moinho em casa, por favor, moa em casa. Se você não tiver moinho, podemos moer para você. Só que você vai ter um tempo de consumo um pouco mais curto. Esse tempo, ele não é um tempo padrão, um tempo, né, regular. Cada café vai ter Cada o café seu. tem o seu tempo. Mas se pudesses definir um tempo válido, Uau. dirias que é uma semana, 15 dias, Eu vou dizer um mês, para ser um pouco mais aberto. mas e vai perdendo qualidade à medida que o tempo Ele vai passando? Ele perde qualidade, ele fica bom, claro, mas a primeira chave não vai ser igual à última. Você não vai encontrar o mesmo sabor, o mesmo sensorial. Você vai sentir que são cafés diferentes. Continua bom, continua café, é gostoso. Mas você vai sentir que são cafés diferentes. Então um dos life hacks que tu darias era compre moinho, não é? Faça um investimento do moinho. É café em grão e compre moinho. Depois você usa na italianinha, moka pot, na sua French press, prensa francesa, seja lá onde for. Estou aqui com um problema técnico? Não, está impecável. Não ouço, não me ouço. Não te ouves? Não, acho que é aí. Agora sim. Tá? Sim. Ok. Boa. Acho Eu que, gosto por exemplo, muito. ter uma máquina de expresso em casa é ainda um pouco... Se calhar é para mais utilizadores médios avançados, não é? Exato. E eu acho engraçado que quando as pessoas elas adquirem uma máquina de expresso em casa, elas começam a perceber, a sentir que não é apenas colocar café no porta-filtro e apertar um botão. Elas percebem que aquilo é uma ciência à parte. Não, eu tenho um dos meus Será que é grandes... por causa disso? Desculpa, João. Será que é por causa disso que as pessoas vão para a cápsula? A cápsula, ela vende a praticidade, que é o E que a rapidez, mata a essência de tudo que nós fazemos, desde a fazenda, da torra até o barista. Eu acho uma sacanagem. Uma sacanagem. Desculpa dizer isso, mas eu acho que... É uma boa... Mas acho o primeiro justificação. trimestre deste ano, pela primeira vez em muitos anos, nos últimos 10 anos, em que o grão, café em grão, a nível nacional, teve, ou seja, a cápsula diminuiu nas vendas e o café em grão aumentou. Isso é inacreditável. Isso é muito, isso é um, É uma excelente estatística, isso é um não é? sinal. É, Pela primeira vez nos eu acho últimos 10 anos, que imagino. aconteceu. Eu Nós, acho que, querendo ou mas se não, calhar a pandemia também ajudou nesse é, sentido, ou seja, as pessoas tinham mais tempo fazer café em casa. e isso, e nós também sentimos no online as vendas dispararam, não é? Exato. Durante a pandemia, ou seja, as pessoas tinham muito mais tempo em casa, tiveram tempo para fazer obras, tiveram tempo para fazer tudo aquilo que não... seja, arrumações, Ou seja, aquela praticidade meio Isso. que não precisava. Exatamente. Yeah. E se calhar depois esse hábito, ou esse ritual, esse bom hábito, Se permaneceu. isso. João, Eu ia dar o caso de um grande amigo meu que é fanático aqui pelo café da fábrica e que tem precisamente um expresso. E ele faz-me lembrar um cientista, porque diz: hoje testei com mais um grão, pensei um expresso incrível. Epá, anda durante um mês à procura da Eu conheço a quantidade. pessoa. Ainda não conheces, vais Não? conhecer um dia Ok. deste, ele está Ok. desejoso de vir cá. Ok. Mas anda ali que nem um cientista e acho que é muito interessante essa perspectiva do café. Hoje mesmo eu mencionei com um cliente sobre isso, sobre o fato do café ser tentativa e erro. O barista... test and learn, não é? Tens de Exatamente. testar. E eu fiz uma brincadeira com esse cliente, que era uma analogia sobre a vida. Praticamente é isso, tentativas e erros. Então a gente tenta, erra e depois acerta. Então, descobre como se acerta. E aí depois tenta de novo, no modo certo, errou, porque acontece, e aí muda e assim vai. Isso é praticamente... Café é um ser vivo, teoricamente. Muito bom. Essa é uma excelente definição. Café é um ser vivo. Sim, é um facto. Lembras-te de um workshop que fizemos para um casal? Sim, um uma brasileira casal. e um... Um casal. Yeah, um casal. yeah, Já não me lembro de onde são, acho que eram nórdicos. Sim. Mas que amam um café, não é? E Sim. já com alguma experiência a nível de specialty. Yeah. E fizemos um cupping, uma prova sensorial.
Eu penso que eram cerca de 10 cafés, Sim. ok? E que nós fizemos assim não é batota, mas colocámos um café comercial, que fomos ao primeiro café que encontramos no supermercado aqui da frente, e que moemos, colocámos com a mesma gramagem, tudo igual, na chávena 4. Só um parêntese, que você disse que nós moemos, ou seja, nós buscamos o café em grão. Conseguimos buscá-lo em grão. Certo, moemos para ser tudo justo, ok? E a prova era às cegas, ok? Uma prova cega. E as pessoas e o senhor era mais velho do que a menina, ok? E ele foi o primeiro a provar os cafés. Começou pelo primeiro, o segundo, o terceiro e chegou ao quarto, que é o tal café. Yeah. E ele, pela cara dele, ele gostou, ok? Continuou no quinto e estavam cafés incríveis na mesa, ok? Exato. Por sua vez, quando foi a mulher dele a provar, ela passou no segundo, no terceiro e no quarto quase que ia cuspindo o café. Yeah. Ou seja, o que é que tu achas sobre isto? Eles moram em casa juntos, não é? Será que fez isto eles só tomam para café contrariar? juntos? Fez só para contrariar? O que é que achas? Não, eles vieram juntos. Poxa, isso é muito... Eu vejo isto um tema de gerações, não? De gerações? Ou seja, pode o ser senhor eventualmente tomou mais... Está acostumado. Sim. Yeah. É um hábito de tomar café, ou seja, para ele café... Aquilo foi comum. Sim, para ele café era mais tabaco, mais terra, uma coisa mais... uma torra muito mais escura, ok? Yeah. E para a menina era totalmente o contrário. E é aquilo que nós fazemos. Talvez sendo o café um fruto, não é? Sendo o café um fruto, nós queremos que tenha, ou seja, frutado, como tu disseste, cacau, uma chocolate. Explosão de sabores também, não é? Não é? Sim. Achas que há aqui, ou seja, um gap geracional, basicamente. Old school versus new school, ou isto, qual é a tua acho que sim. sobre isto? Acho que sim. Nesse E caso, dá para converter? Dá, claro, sempre. Demora, mas dá, não é? Demora, mas dá. Às vezes não demora, às vezes demora, mas dá. Okay. Mas sim, talvez seja uma questão de geração. Podemos pontuar que naquele caso talvez tenha sido apenas uma questão sensorial. Ele apenas gostou do café. Talvez não seja pela geração em si, mas acho que no geral existe sim uma questão de geração. Alguns são mais acostumados com notas mais escuras, notas mais densas, pesadas, né? Isso sim existe. Tanto que quando pessoas estão começando no café especial e não sabem muito bem o que é e querem experimentar, eu normalmente indico cafés mais achocolatados, cafés com uma torra um pouco mais escura, levemente mais escura. Agora que estás a falar nisso, lembro-me que uma das primeiras pessoas que eu vi a experimentar pela primeira vez café de especialidade é interessante, porque ela olhou para o café e estava super claro. E ela olhou, isto é café? É mesmo café? Eu já tive história. Sim, é café, experimenta. Não, mas não tem a cor de café. Eu tenho uma história muito boa. E é engraçado como a parte visual acaba também por influenciar. Sim. Conta-nos, Luís, conta-nos. Então, isso foi uma história curta, né? Foi apenas uma contra-resposta que eu fiz ao cliente. Ele estava me olhando a preparar uma V60 e realmente aquele grão era um grão, uma torra muito leve, era um café super funk, frutado, algo incrível. E ele tinha uma coloração super âmbar, vermelha, muito linda, muito linda. E ele me olhou, ficou interessado, perguntou o que era aquilo. Essa aqui é uma V60, etc e tal. Compartilhei a espécie do grão e pronto. Ele me olhou assim, ficou olhando. Eu pensei, lá vem. Isso tá com uma cor... Ele é fraco assim mesmo? E eu olhei para ele e disse, como você sabe que é fraco se você não bebeu? Ele, mas é que tá com uma coloração, uma cor, né, fraca. O café é forte. E realmente, aquele café era uma explosão. Ele estão à espera de ele era um café líquido mais escuro, um petróleo. Né? Mais escuro, mais aquilo ele era um café âmbar, vermelho, mas era super funk, tipo, bem fermentado. Então tinha realmente uma explosão de sabor na boca e era forte. Eu dei um pouco para ele provar. Ele ficou, ok. Converteste? Eu desisto. Ele falou, eu desisto. Não. Exato. Convenceste? Ok. Me ganhou.
Ok. Imagina que paravas numa ilha deserta e só pudesses levar um método. Um método. Uau. E imagina que há uma tomada na ilha. O que é que tu levarias? Qual é o teu método favorito, Luís? E se puderes desenvolver um pouco, ou seja, o porquê? Nossa senhora, eu acho que uma Aeropress. Incrível. Uma Aeropress. Era exatamente isso que eu estava a pensar. Tu É uma também Aeropress. levarias, João? Porque a Aeropress, assim, ela não faz expresso, que fique bem claro. Ela não faz expresso. Mas ela chega em bebidas, em resultados parecidos com, mas não é expresso. Então eu poderia ter um pouco dos dois mundos. Filtrado, muito, muito filtrado. E também conseguiria lembrar um pouco do expresso. Então acho que a Aeropress seria um coringa. Ok. Para mim, o que mais me impressiona na Aeropress é duas coisas. Eu sou uma pessoa ultra acelerada, Stanislav conhece-me já há algum tempo, tu há menos. E eu antigamente bebia o expresso precisamente pela rapidez. Chegava, metia a cápsula, a parte mais chata era a água a aquecer. Sim. Eu acho que neste momento consigo preparar uma Aeropress mais ou menos no mesmo tempo, se contar entre ligar a máquina, aquecer a máquina e imprimir. São 2 minutos e pouco. Portanto, rapidez incrível e o sabor de um Aeropress. E foi aí o Stanislav que me deu o meu primeiro café da Aeropress e nunca mais. Acho que levaria uma Aeropress. De versatilidade é incrível. Isso E tu, é Stanislav, é interessante também saber a tua visão. A minha... eu sou fã da Aeropress. Por isso talvez levaria a Aeropress. Ou se calhar... Tem duas versões, não é? Tem a versão Go para ir, não é? E uma versão que um bocadinho maior que já dá para fazer até 4 expressos, não é? Sim, exato. Diz-me uma coisa, Luís. Diga. Café em casa. Voltar a este tema, outra vez, ao tema de casa. Boa. Porque acho que tudo começa aí. E focar também nos nossos ouvintes, é importante. Como é que as pessoas podem... Por onde começar? Eu ainda não percebi. Já estamos aqui já há quase a meia hora a falar. Eu que estou em casa e quero começar. Como é que eu posso começar? Tenho que vir a uma loja, tenho que fazer um workshop, o que é que eu posso fazer? Ou isto é uma coisa que vai, é um acaso, ou seja, a pessoa vai eventualmente ser convidada por um colega a ir tomar um café, toma, vê que é diferente e nunca mais larga. Não quer dizer que a pessoa vai amar logo à primeira, mas ela sente que é diferente. Sente que é diferente, chamou a atenção, a pessoa é curiosa, prova a segunda e a terceira, se calhar fica evangelizado. Mas daí a começar a fazer em casa, percebes? Sim. Como é que... acho que sim. Indo a uma cafeteria, talvez abra um pouco a mente. Ela vai perceber realmente o que está acontecendo. Ir a uma torrefação. Vá à torrefação mais próxima. Talvez seja uma boa dica. E ela vai sentindo, claro. Ela vai percebendo que aquilo é diferente. E depois em casa não tem mistério, né? Independente daquilo que ela tem em casa, seja uma moka pot, uma prensa francesa, ou seja lá o que for, ou uma Rancilio super antiga do vô dela, indiferente. Ela consegue tratar disso. Ou seja, as pessoas pensam que se não fizerem cápsula, eu acho que eu sinto isso pelo menos, se não tiverem, ou seja, como alternativa à cápsula, têm que fazer um grande investimento sempre. E isso não é verdade. Ou seja, não é verdade. Claro, se for expresso, é preciso fazer um investimento. Temos hoje no mercado, eu não sei quanto custa uma máquina de expresso, mas temos hoje no mercado máquinas simples para expresso. Mas moka pot, por exemplo, voltando a moka pot aqui, é uma Aeropress, é um investimento mesmo muito baixo. Muito baixo. E a pessoa já pode... Aqui o segredo está na moagem outra vez, certo? Sim, moagem, o café. Mesmo se o café... Ou seja, o café, a pessoa pode escolher o café com o sabor que gostar mais. Sim. Mas aqui a moagem é um fator essencial. É um fator de qualidade que vai aumentar, mas também não é obrigatório. Assim, é obrigatório, mas, por exemplo, tudo bem se ela não tem moinho. Entendeu? Não, estou a dizer a moagem, a questão não é moer em casa. Ou seja, claro, moer em casa é muito melhor. Ou seja, moer cada porção de café que a pessoa consumir. Ou seja, cada café que preparar tem que moer. Ou seja, moer on demand. Okay? On demand, sim. Mas estou a dizer é tipo a moagem para o método.
específico. Ou seja, cada metro Ou vai seja, ter a se sua tens moagem. se tens a não é? moca em casa, Ou seja, isso é compras importante. o café moído para a moca. Isso é o moca. segredo. Ou seja, Sim. o moinho é o segredo. Sim, o moinho é o segredo e, claro, Não é a tem máquina. tem As pessoas pensam que sempre é a máquina de café Sim. que é o segredo, não é? Ou seja, vem uma máquina incrível e que grande máquina. É, Mas o segredo está no moinho. Ou seja, Sim. a máquina, claro, é como um carro, não é? É muito mais confortável ir num carro X do que num Y, ok? Não fazendo aqui publicidade às marcas, mas é mais a nível de conforto diário. Tu Sim. trabalhas com a máquina de marca tal, certo? Mas que dá para fazer café com uma máquina mais Sim. simples, claro, com certeza. desde que tenhas um moinho bom, Bom, certo? sim. Boa, ok. O moinho é o melhor amigo do barista. Boa, boa. Olha, diz-me uma coisa, ambiente na cafeteria. Uau. Conta-me um pouco sobre o ambiente. O que é que isso significa para ti? Como é que tu o crias? Isso o crias, não é? Isso é importante. Sim. Bom, acho que isso depende muito de quem gerencia e controla a cafeteria em si. Ela vai dar um norte de como as coisas funcionam. Sim, mas para ti? Para mim? Sim, para ti e para o Ok, Luís. eu gosto de levar na maior boa vibe possível, certo? Gosto de ser o mais simpático, o mais amigo possível, sempre muito aberto. Que eu acredito que é uma ideologia, é uma filosofia que eu tenho para mim, que faça com que o meu dia seja melhor, mais fácil, né, mais tranquilo, mesmo nos piores momentos de uma cafeteria, tipo no auge do luto, da correria. Acho que isso é importante, porque aquilo corre fácil, vai fácil. Então, sempre muito simpático, sempre muito feliz, muito tranquilo. Acho que isso é muito importante. Eu acredito que o poder da música ela faz um diferencial muito grande. Tá? Concordo. Eu trabalho muito em cima disso. No café onde eu fico, onde eu estou, eu gosto de elevar um pouco o som. Okay. Eu tenho esse meu quesito. Eu gosto de levantar um pouquinho o som para deixar, assim, aqui gostamos de música um pouco mais alta do que o normal. Okay. Certo? Para que as pessoas já entrem e Uma já vibe musical. uma vibe boa. Que as pessoas literalmente entram e já estão praticamente mexendo um pouco o ombro. Já entram a dançar. Adorando, vendo que as pessoas, todo mundo, todos os clientes dos baristas estão todos muito felizes, tranquilos, prontos para recebê-los. A música também é um ponto forte, o gênero da música em si. Mais ou menos é isso, não é? Acho que é um blend muito bom. Música e café. Sim. Não é? No início eu tive um pouco de alguns poucos assim de essa questão com alguns clientes, porque alguns clientes não estavam muito acostumados com essa vibe. Uhum. A cafeteria foi criada para grandes filósofos sentarem, conversarem, discutirem sobre várias cenas, certo? Hoje essas coisas mudaram, mas ainda continua esse aspecto de ir na cafeteria para conversar, debater, e reunir, tal. E alguns clientes no início não gostavam muito disso, porque eles literalmente gostariam apenas de estudar, certo? De ficar ali lendo um livro e estudar. Então, isso foi filtrando um ponto, diminuindo o nosso target para esse tipo de clientes. Não sei se fez um pouco de sentido. O facto de não darem Wi-Fi acaba também por ser... Já é um weta filtro. Mas tens muitas cafetarias que o pessoal usa para em estilo co-work. Eu acho... são estilos diferentes, ok? O que isso quer dizer? São estilos diferentes, certo. Porém eu acho extremamente chato. No meu ponto de vista, eu acho muito chato. As pessoas estão focadas no seu trabalho, não é? Pouco focadas no café. Exato. E aí o barista está na máquina com uma cara deprê, meio triste, e todos os clientes estão olhando para o computador. Stanis, é a cafetaria que tenta, chamada cafetaria universal, que tenta captar todo o mundo e mais um par de botas, não é? Não acho que não é o tipo de cliente que se procura, e que o barista que gosta de café pretende ter ali. Alguém que vai focado para estudar, certamente não vai focado para partilhar um bom café, para falar com o barista, para estar num ambiente propício. Essa é uma resposta que eu dou quando as pessoas perguntam por que não temos Wi-Fi. Desde que eu cheguei na fábrica, eu descobri que nós não temos Wi-Fi aqui e eu fiquei, cara, coisa boa, belíssima ideia, Stanislau. Parabéns. Eu acho incrível a ideia. Porque eu apoio totalmente. E essa é a resposta que eu dou. Por que vocês não têm Wi-Fi? Eu gostaria que você voltasse aqui, porque temos um bom café e somos muito bons consigo. Já aconteceu muitas vezes nós recomendarmos sítios perto
e que lugares de colegas, não é? / concorrentes, e que nós recomendamos para as pessoas irem. Ok, Porta alguém fechada. entrou, um cliente entrou bem. Alguém tentou. Alguém Aqui. quer se Seria que juntar. estavam a gravar aqui um Alguém podcast, queria beber um cafezinho. Não, eu acho que alguém Não, quer se juntar ao podcast. mas não temos o nosso quarto microfone grelhado. Não tem, não tem. Não, eu estava a dizer que nós recomendamos sempre uns colegas que sabemos que têm Wi-Fi, ok? Sim. E recomendamos sempre que as pessoas voltem quando quiserem tomar café. E acho exato. que aí existe um fator diferenciador, Sim. e isso choca um pouco as pessoas, porque elas dizem, sim, mas nós queremos tomar café aqui. Ou seja, ok, mas voltem depois. Yeah. Mas podem tomar o café, aproveitam, tomam o café e depois vão para o outro lado para bancar, não é? Pode ser. Acho que é uma Pode boa. ser. Mas nós uma estamos boa- sempre felizes uma boa estratégia. por É receber que toda a gente. O ponto principal é experimental. É uma coisa, por exemplo, você vive ali dentro, você está vivendo ali dentro, tá, sabe? E se você degusta o café, conversa com o barista, conversa com o cliente do lado, e isso acontece diariamente. Isso é uma troca inexplicável, não tem... Podes nos dar assim um insight, agora mudando um pouco de... Não mudando, mas o que é que está acontecendo no Brasil a nível de café de especialidade? Qual é a cena? Quem não sabe, num país maior produtor, ok? Sim. Qual é o que é que está a acontecer no mundo do café? E tu que estás, e eu também, em grupos de Yeah. WhatsApp super funk a nível de café, Yeah. recebemos diariamente N mensagens ali de pessoal super fanático, ok? Sim. E tens muitos amigos no mundo do café no Brasil. O que é que está a acontecer? Infelizmente tivemos uma baixa agora, né, nas plantações, que caiu um pouco para esse ano, então provavelmente no futuro teremos uma certa baixa nos cafés brasileiros. Sofremos muito com frio. Ou seja, a produção. Na produção, falando mesmo mais do produtor, que no meu ponto de vista é o cara. Sem ele, sem o produtor, nós não teríamos nada. Isso é um facto. Depois não importa ter a melhor máquina do mundo, Não não é? importa Se não tiveres nada. o que pôr lá dentro. O barista prepara 19 gramas na moagem 1,5 para sair 35 gramas líquidas na chávena, e porque o Stanislav torrou a 100 e poucos graus aquele batch, mas tudo depende do produtor que está lá batalhando ano a ano. Até onde eu sei. Mas no mundo do pessoal prepara café. Até onde eu sei, a cena continua forte. O que atrapalha um pouco mais, eu tenho muitos amigos baristas, né? E eu converso muito com eles sobre as questões que nós temos, a parte sobre trabalho em si, né? Mais falando sobre um pouco da restauração, digamos assim, né? Então, conversamos um pouco sobre esse sistema, ok? Sobre como isso funciona. Tá? E isso, infelizmente, é um pouco chato para o nosso lado, porque vejo que muitos baristas se dedicam muito, e a maioria deles não consideram que tem um merecimento adequado, certo? Pronto, isso é uma questão à parte. Né? Mas o Brasil, até onde eu sei, quando eu saí em 2019, tinha uma cena muito grande com cafés especiais. A cada momento abria um café especialidade novo, e muitas pessoas compartilhando essa ideia. E uma das coisas muito bonitas que eu considero é que eram todos muito amigos. Todas as cafeterias, torrefações, todo mundo envolvido nesse mercado, todos eles se conhecem, todos eles trocam ideias, conversam, saem para jantar e enfim. Eu acho que isso acontece quando o mercado já está mais ou menos estabelecido, ok? E que está a começar a acontecer em Portugal. Concordas? Sim, concordo. Cada vez mais. Concordo. Okay. E o Festival de Café foi lindo. Que ajuda muito, não é? Foi só o segundo, como tal, ainda vai demorar essa aprendizagem, mas isso, ou seja, tu achas que o café no Brasil está... Como é que está? Eu acho que está bem. Acho que está bem gostoso. Achas que a relação, ou seja, ter o produtor ali já ao lado ajuda. Mas se formos a ver,
Porém, o pessoal nórdico, porém, o pessoal nórdico, que são os grandes masters, Yeah. né? Estão bem longe da produção. Ou seja, será que eles estão mais focados na parte da torra, ok? Não esquecendo a parte da produção, certo? sim. Mas muito mais, ou seja, têm muito mais foco, como não participam ali na vida ou na relação com o produtor, ou isto é uma coisa cultural. Ou seja, que eles se focam mais na torre, que se focam muito mais no serviço, na extração, os tais testes e aprendizagens. Eu acho que agora eles têm aumentado muito essa questão do laboratório. Então, acho que eles têm aprofundado muito mais essa questão da torra, da extração e do brewing, certo? De cada vez melhorar isso, certo? E, geograficamente, eles estão muito longe do produtor. Seja lá qual for o produtor, no Brasil ou na África, por exemplo. Então, estão muito longe. Mas, no meu ver, isso não é um problema para eles, ok? Acho que isso não é nenhum problema, certo? Okay. Se calhar é uma parte cultural, não é? São bons. O inverso eu acho um pouco complicado. Focados. O que é muito normal no Brasil, nós não temos cafés etíopes, não temos cafés da África no Brasil. É muito raro porque é extremamente caro ter um café verde vindo do Quênia. Brasil é muito caro. Os custos de importação, não é? É Fazem enorme. muita diferença. Eu acho que isso eu acho que isso nem é legal, acho eu. Pelo aquilo que eu sei. Também. Torrado sim. Torrado, sim. Verde não, Verde não. não. Ou seja, desde aqui um handicap. Exato. Não podes trazer café verde para isso, o Brasil. Então, bebemos muito cafés brasileiros lá. O Brasil defende muito a produção nacional. E em contraponto, aqui na Europa, eu só encontrei café brasileiro com o mesmo profile, chocolate, cacau. Já no Brasil, eu tomei cafés de tudo quanto é tipo de questão sensorial. Sejam eles lembrando um café da Etiópia super floral, que é super específico daquela região, o mesmo café, parecidíssimo no Brasil, um Maragogipe. Uma vez que eles não conseguem trazer de fora, não é? Acabam bem por criar lá eles dentro essa sensorial. Maragogi é incrível, por sinal. E aqui eu só encontro cafés brasileiros chocolates. Isso eu fico um pouco desapontado, um pouco triste. A falar de tristeza e de chocolate, diz-me uma coisa. Tu que trazes sempre novidades para mim, contas sempre novidades, envias-me coisas, trazes coisas loucas, de cafés loucos. Que história é essa? Estás a tentar corrompê-lo. Defina café louco. Estás a tentar corromper o que história é essa de fermentar o café com fruta? Polêmico. Muito polêmico. Ou seja, eu pego ali numa embalagem Isso e diz ali morango, ananás e realmente tem essa flavor, ok? Mas isso foi feito... Ou seja, é o... Controlado. De forma artificial. O flavor do café. Ok. Isso é uma piada boa. Mas... Lembra de um café que nós tínhamos aqui, chamado Banana Madura, lembra? Uhum. E um cliente olhou a coffee bag, a label, e olhou, Banana Madura. Isso é café? Sim, é café. Mas vocês põem banana aqui dentro? E nós começamos a rir, né? Evidentemente, que a gente não põe banana na máquina de torre. Não, ninguém coloca. Isso seria maluquice. Mas olha só que contraponto, hoje isso acontece. Certo, mas no tanque de fermentação dá para colocar. Dá para colocar. Não no torrador, mas no tanque. Exato. Ou seja... O que é isso? Explica-me lá. Pronto. Os caras descobriram que podem fermentar café verde com frutas e eles acabam... Tu trouxeste a embalagem da Nomad? Não, trouxeste, tu me trouxeste, deixa-me provar. O pessoal lançou uma linha de só cafés... Todos do Brasil, por sinal. Certo, só do Brasil. Mas cafés fermentados com fruta, ok, nós provámos. Só se sente aquela fruta, ok? Eu sei que é um dos handicaps, né? Ou seja, e um dos alarmes, eu acho que se tu sentes muito ananás, mas muito, e só ananás, é um sinal de alarme, ou seja... É um sinal de alarme. Eu acho que tem um certo limite, certo? Eu, do meu ponto de vista, tem um certo limite. Tem um certo limite para isso. Eu sempre fui contra, ok? Mas percebendo que isso estava crescendo, com uma onda hype, ok, vou experimentar. Não vou ser cético a ponto disso. Comprei.
Comprei 4 coffee bags. Cada uma tinha uma fermentação diferente. Um era com coco, o outro era melão, um era mel e o terceiro era papaya. Todos muito bons. Foste corrompido. Todos muito bons. Foste claramente corrompido. Olhei, abri, uma torra clara, linda. Eu, ok, isso é interessante. Preparei a minha dose, moí. No momento que eu moo no grinder, no moinho, cara, o cheiro exala na cafeteria inteira. Tipo, uau, isso é fruta. Muita fruta. O primeiro foi papaya, o mamão papaya. Provei puro mamão. Suminho de mamão. Com cafeína. O que eu mais gostei foi o de mel. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que... difícil. Eu acho que se for dito... Se for bem dito. Não, se for escrito, ou seja, que a fermentação foi feita dessa forma, é ok. Ok. Depois cabe depois, se calhar, às pessoas ao torrador, escolher, não é? às cafeterias, Só saber que se eu acho ou não que tem ter. um certo limite, entende? Há 6 anos atrás, eu provei na SIC, Semana Internacional do Café no Brasil, 6 anos atrás. Tava na SIC um cara que torrava, muito maluco, assim, caminhando para lá e para lá. E ele queria dar os grãos dele para todo mundo provar. Ele dizia que era fermentado num antigo barril de uísque do vô dele. O cara deixava o café verde lá no barril de uísque por certo tempo, e depois ele tirava, torrava, e o café tinha gosto de uísque. Aquele café era horrível. Horrível. Ou whisky ou café. Horrível. Era as duas coisas. Horrível. Era para esquecer o álcool. Muito Café ruim. com cheirinho. Muito ruim. E todo mundo foi muito contra, eu lembro direitinho. Todo mundo foi muito contra. Nossa, café fermentado com uísque, pá, que coisa horrível. Né? Então, eu acho que tem um certo limite. E esse limite que não dizem nada. E esse limite é muito complicado. Sim, tem Os produtores que não dizem dizem nada, e isso, mais uma vez, é sacanagem. É sacanagem. Isso É também feio. concordo. Isso é É feio. feio, é antiético Isso é esconder. total. É antiético total. Se ele fermenta sem a fruta e consegue chegar num sabor, perfeito. Ok, ele está colocando isso no produto dele. Agora, se ele vai lá e coloca vários tipos de produtos diferentes e não põe isso, vende isso como que não vai fruta, por exemplo, isso é muito mal. É feio. É feio. Cartão vermelho para esse. Esta conversa está a ser muito boa. Hoje Obrigado. estamos a chegar ao Incrível. fim. Estamos a chegar ao fim. Sério? Agora que eu sou tão rápido, João. Agora Poxa. que estás solto, não é? Poxa. Eu sou tão rápido. Eu avisei antes, vocês não acreditaram. Emenda ainda. mais 1 hora, por favor. Eu vou cancelar a minha Olha, agenda. antes de acabar, temos aqui 10 perguntas de Marcel Proust, de escritor francês, que fez um questionário muito famoso e que são muitas perguntas, não é? Eu e o João escolhemos as perguntas que achamos que ou seja, gostaríamos de perguntar essas perguntas. E é importante porque Perguntar as perguntas. isto vai ser um momento que vai ser transversal a todos os episódios, por isso Sim. Uau, cuidado com as respostas, é isso que vocês querem dizer? vão ficar Não. gravadas. Ou seja, as perguntas são rápidas e as respostas podem ser também rápidas ou não, ok? Ou seja, tu decides. Ok. Mas o objetivo é que ser o mais espontâneo possível Sim, e o mais mais verdadeiro espontâneo, possível. porque isso é que vai Ok, Mostrar autenticidade. Exato. ok, vou tentar ser o mais autêntico possível. Queres- Tánis, arranca aí. Posso? Vamos embora. Posso? Em que situações tu mentes? Em que situações eu minto? Sim. Pensa bem. Em que situações eu minto? Quando eu percebo que vai vir um perigo muito grande em cima de mim. Okay. O que é que gostas menos em ti? O que eu gosto menos em mim... eu não planejo muito as coisas da minha vida. És epicurista, então. Este questionário é muito bom. E o que é que aprecias mais nos teus amigos? Os meus amigos... tudo, eles são tudo pra mim. Pra mim a amizade está acima de tudo. Eu gosto muito deles. Loyal. Pra mim é isso, lealdade. E numa mulher, quais é que são as 3 qualidades que aprecias mais? Cara, eu tenho namorada, que péssimo isso. Ela vai saber. Meu Deus. Acho que eu tô mentindo agora.
É bom que não mintas, porque ela vai ouvir e depois isso Numa é capaz mulher, de... o que eu mais gosto é o próprio feminino dela. E no homem? Pode ser uma qualidade que tu achas mais. Uau. Putz, isso me pegou. O que eu mais gosto nos homens, em geral, é isso? Sim. Ok. Uau. Pode ser a mesma coisa. Mas aí ficaria muito fácil. Queres passar à frente? Acho Queres que a ajuda do público? Companheirismo? Tu que falaste que os teus amigos eram tudo para ti. só que acho que eu tenho mais amigas mulheres do que os homens, então... Ok. Anyway. Se não vivesses em Portugal, em que país gostarias de viver? Brasil não Brasil não vale? Não vale. Vou dizer um que eu gostaria muito de ir. Acho que talvez Nápoles. Itália. Boa. Pronto, desculpa, Boa. falei cidade. Perdão. Palavra favorita? Palavra favorita. Bolacha. Eu pensei que fosse dizer café. Juro. Eu sabia que era bolacha. Eu não sei porquê, desde criança eu gosto de falar bolacha. Não sei porquê. Diz-me uma coisa, quais são os teus heróis? Quem é o teu herói da tua vida? Olha, eu não gosto de heróis. Eu prefiro anti-heróis. Onde, e por fim, onde e quando foste mais feliz na tua vida? Uau. É um mix de felicidade e tristeza. Mas foi quando... Isso é uma pergunta curta. Isso é uma resposta curta. Foi quando eu perdi a minha avó e tive eu e minha mãe, né, que somos apenas só nós dois. Essa era a nossa família, eu, mãe e vó. E quando nós perdemos a nossa avó, que era a chefe da casa, nós nos demos conta que tínhamos que caminharmos juntos lado a lado, como além de mãe e filho, como grandes amigos. Eu acho que sempre tivemos uma relação um pouco conturbada e aquilo foi uma infelicidade perdê-la, mas querendo ou não foi bom porque nos unimos. Então ali eu me senti muito feliz e hoje estamos muito bem juntos. Mãe, eu te amo. Isto foi Luís Mota. Obrigado, Luís. Muito obrigado, por teres vindo. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luís. Valeu. Anybody want coffee? I'm making coffee.